Olá, Brasil Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 25 de março de 2015. Hoje, vários jogos pelos estaduais. Hoje tem o clássico Choque Rei entre Palmeiras e São Paulo. E olha que nenhum dos dois times, nem Palmeiras nem São Paulo, venceram clássicos neste ano. O Corinthians conquistou sua vaga para a próxima fase porque venceu ontem a Portuguesa por 2-0. Hoje também é dia do Bahia entrar em campo, do Salgueiro, do América de Natal, do Vitória. Hoje é dia de Copa do Nordeste, jogos de ida pelas quartas de final. E ontem teve novidade no treino da seleção brasileira, Roberto Firmino ao lado do Neymar. Nosso correspondente internacional, Guto Josman, vai nos contar como foi o segundo dia de treinos lá em Paris. Mas vamos começar falando da grande vitória do Corinthians ontem diante da Portuguesa. E o nome do jogo, André, foi o Malcom, 18 anos de idade, fez os 2 gols da vitória do Corinthians. Corinthians continua invicto na temporada, com isso conquistou sua vaga para a próxima fase e deu de presente para o Palmeiras, André, a sua classificação também. Por quê? Porque a Portuguesa não pode alcançar mais o Palmeiras. E que golaço, hein, Luciana? Só golaços, né? Principalmente esse segundo gol aí, o Malcom numa tarde fantástica, né? É mais uma opção que o Tite tem para o meio-campo, e boa opção para o meio-campo, que já tem Renato Augusto, que tem Jadson, que tem Danilo, tem também o Malcom como opção. Oportunidade para ele observar alguns jogadores. E o Corinthians está em estado de graça, né? O Corinthians está jogando por música. O Corinthians está numa fase fantástica. É isso aí. Hoje tem mais jogos. Lembrando que esse jogo aí do Corinthians foi jogo atrasado pela 4ª rodada. E hoje vários jogos abrem mais uma rodada do Campeonato Paulista. Deixa eu mostrar para vocês quem joga hoje. Olha lá, o Marília vai jogar hoje contra o Red Bull, Linense contra o Mojimirim. Osasco Audax enfrenta o Capivariano. O Palmeiras hoje às 10 horas da noite enfrenta o São Paulo. O São Bento joga contra o Bragantino. Corinthians só no dia 26, né, que amanhã vai jogar contra a Penapolense. A Ponte Preta joga contra o Santos. E a Portuguesa só na terça joga contra o São Bernardo. É isso aí, medindo forças em campo hoje, São Paulo e Palmeiras. Quem falou sobre este clássico foi o volante Denilson e o técnico Oswaldo de Oliveira. Eu acredito que clássico é clássico, né? Você nunca sabe o que pode acontecer. É bom o espetáculo, né, de um clássico, porque muitas vezes você não sabe o que vai acontecer e muitas vezes acaba acontecendo coisas muito boas, né? E é isso que nós esperamos, né? Já estamos descansados, né? O pessoal foi poupado, né, final de semana, está bem descansado para esse jogo de amanhã e vamos, né, nos impor. Sabemos a dificuldade que é enfrentar o Palmeiras dentro da casa deles, mas temos condições de conseguir os 3 pontos. Cara, para mim foi, talvez para os torcedores foi apenas um golaço, mas para mim foi um gol de placa, até porque eu sempre sonhei em fazer um gol, né, pelo São Paulo, e esse gol seria dedicado à minha mãe, que se foi quando eu tinha meus 11 anos de idade, porque ela sempre falava que eu iria jogar no Morumbi, ia jogar no São Paulo e tudo. Então, para mim, essa memória eu não esqueço da minha memória, né, que para mim que ficou marcado para a vida toda. Eu acho o São Paulo um time com grandes jogadores, uma equipe que, a exemplo do Palmeiras, vem evoluindo ao longo da temporada, vem jogando boas partidas, é um time respeitável. E o envolvimento dessas duas equipes, é claro que sempre proporciona um jogo de muitas dificuldades para os dois lados. É isso aí. Palmeiras que já está garantido, né, na próxima fase. Falta pouquinho para o São Paulo garantir essa vaga. Palmeiras, que teve a chance de vencer 3 times da Série A, não conquistou nenhuma vitória. E o São Paulo teve a chance de vencer 3 clássicos. Empatou com o Santos e perdeu os 2 diante do Corinthians. Quem entra com mais fome de vitória? O São Paulo, que pensa em Libertadores, ou o Palmeiras, que tenta convencer ainda o seu torcedor? Acredito que o Palmeiras, que tenta convencer o seu torcedor. O São Paulo está de olho no jogo da semana que vem da Libertadores. É lógico que esse jogo é importante, clássico é sempre importante. Só que eu acredito que o Palmeiras está um pouco mais focado nessa partida, Luciana. E agora confira o Pronto Falei.
Dois clubes de tradição do Brasil estão pedindo socorro. E ontem aconteceram notícias desagradáveis com esse time. Primeiro, o Motoclube do Maranhão, time tradicional do Nordeste brasileiro, está ameaçando abandonar o campeonato maranhense. Recentemente, o Motoclube chegou a se licenciar, teve vários problemas financeiros e agora volta a ter problemas. Eles estão devendo 3 folhas de pagamento, cada folha em torno de R$120 mil. E outro time que está pedindo socorro é o Paraná. O presidente Rubens Bollen acabou renunciando ontem, depois de pressão de membros de torcidas organizadas e um movimento que foi criado em Curitiba chamado Paranistas do Bem. Paranistas do Bem que chegaram a ameaçar o presidente do Paraná. Também o time está mergulhado em dívidas e não se vê uma saída definitiva. Tanto o Motoclube quanto o Paraná são vítimas de administrações ruins passadas e que têm a oportunidade agora de serem passadas a limpo com a nova MP do futebol. Mas não vai adiantar nada se os dirigentes que assumirem zerarem as dívidas, renegociarem e voltarem a gastar mais do que arrecadam. Paraná e Motoclube pedem socorro. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é seleção brasileira. Será que o alagoano Roberto Firmino vai ser pela primeira vez titular com a camisa da seleção? Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida nesta quarta-feira. Semana tá voando já, hoje é quarta-feira. Olha lá, André lá de Guaratinguetá, mas não colocou o nome desse baby lindo? Mas apareceu, o importante é isso. Valeu, Andréia! Olha o Ednei lá todo felizão, de Tucuruí, Pará. O Jonas, o palmeirense, lá de Bertioga, São Paulo. Valeu, Jonas. Deve estar preparando aí para o clássico de mais tarde. O Clayton, lá de Chapada Gaúcha, Minas Gerais, torcedor do Cruzeiro. Kleber de Itabuna, Bahia. Maria e Nonato, os dois são de Rosário, Maranhão. Olha o gremista Michael, de São Luís do Maranhão. Neto de Fortaleza, corintiano. Valeu, Neto. Rodrigo e Milena, lá de Ipatinga, Minas Gerais. Sara de Piripa, Bahia. Valeu, Sara. Wagner Jansen, de São Luís do Maranhão. Olha, estilosa, Ivani, cabelo molhado, toda estampada. Lá de Riacho de Santana, Bahia. E para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. Lembrando, André, já que eu vi aqui o nosso torcedor com a camisa do Cruzeiro, hoje o Atlético comemora 107 anos de clube. Oh, depois beleza, hein? Os atleticanos falam, Luciana, você não falou do aniversário, eu estou falando que é o aniversário do Galo, então 107 anos. Parabéns, Galo. Galo forte, vingador, um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro. Isso, e vamos falar de seleção brasileira, André? Depois você lê os torpedos? Vamos. Só um abraço aqui pro Perivaldo, ele é lá de Maceió, ele tá lembrando aqui, ó. Roberto Firmino, já que vai ser o assunto agora, né? Roberto Firmino jogou nas categorias de base do CRB. Ele é lá de Alagoas. Então, o estado de Alagoas está muito feliz com a participação do Firmino e agora titular da seleção brasileira. É isso aí, o assunto agora é seleção brasileira que vai jogar amanhã contra a França e nosso correspondente Guto Josman vai levar para vocês as últimas notícias. Confira aí. Olá, meus amigos e amigas do programa Brasil Esportes. Nessa tarde fria aqui em Paris, em torno de 5 graus, a seleção brasileira encerra seu segundo treino visando o jogo de quinta-feira para enfrentar a França.
O treino hoje foi um treino bastante descontraído, campo de novo reduzido, 4 goleiros e é difícil determinar quem é que vai jogar esse jogo de quinta-feira. Com certeza os jogadores serão aqueles mesmos que vêm jogando, com uma ou outra novidade para esse jogo. Esses 23 jogadores que estão aqui em Paris, são aqueles que vão estar na Copa América? São os melhores? O que diz a imprensa brasileira? Bom, pelo menos 2 jogadores não estão aqui e que certamente vão estar na Copa América. Aliás, não estão aqui porque foram cortados por motivo de contusão. O zagueiro Davi Luiz e o atacante Diego Tardelli. Davi Luiz é figura carimbada. O Diego Tardelli, para a Copa América, eu já coloco um ponto de interrogação. O Dunga pode perdê-lo de vista, tendo em vista que o atleta está jogando no futebol chinês. Mas são 2 jogadores que não estão aqui e que fatalmente estarão na Copa América, Davi Luiz e Diego Tardelli. Eu acho que a seleção brasileira tem sempre o privilégio de contar com um grupo muito grande de jogadores bons, né, para que o técnico possa escolher. A gente percebe, por exemplo, que esse grupo que veio para os amistosos já não é nem o grupo que o próprio Dunga gostaria, porque 3 jogadores se machucaram e não estão aí, né? Então, aí já se percebe que o Diego Tardelli está fora, ele deve estar na Copa América. Tem o Lucas, que joga ainda no Paris Saint-Germain, que pode brigar por uma vaga. Então, não sei se necessariamente esses são os 23 melhores. O Brasil ainda é reconhecido fora do seu país? Nós conversamos com alguns jornalistas estrangeiros para saber a sua opinião sobre como o Brasil é visto aqui na Europa. Acho que o Brasil sempre tem um prestígio, porque é o país do futebol, né? Então, perdeu 7-1 na semifinal, mas a França também se lembra que a França perdeu 3-0 em Porto Alegre em julho de 2013. Então, sempre tem esse medo contra essa grande equipa. O que aconteceu na Copa do Mundo, o Brasil não tem feito uma Copa do Mundo. O torcedor francês sempre respeita o Brasil. Agora tem mostrado aqui quantos meninos, quantos torcedores têm chegado aqui para, mesmo se eles não podem assistir o treino, mas para dar uma bem-vinda ao time do Brasil. André, Diego Firmino disse que está pronto para ser titular. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Roberto Firmino disse que está pronto para ser titular. Será que ele está mais pronto que o Robinho? Eu acredito que esteja mais no ritmo do futebol europeu, né? E também tem a questão de posicionamento. O Robinho ele poderia entrar também. Robinho, Roberto Firmino e Neymar. Dá para jogar os 3, não tem problema não. Mas eu acho que a característica do Dunga de jogar com um centroavante, então coloca o Roberto Firmino em vantagem. Ricardo, Diego, Roberto, no final a gente vai acertar o nome dele. Porque a gente tem que acertar, e se ele for titular, Roberto Firmino. É isso aí. Bom, último intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa, vamos falar do Campeonato Gaúcho. O Inter pode se tornar líder hoje mesmo. Tem Campeonato Carioca também, Botafogo, líder, vai jogar contra o Barra Mansa e a fantástica Copa do Nordeste. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta e agora o assunto é Copa do Nordeste. Hoje vai acontecer os jogos de ida pelas quartas de final. Vamos ver aqui quem joga contra quem? Olha lá, o Fortaleza joga hoje contra o Sport, o Campinense contra o Bahia, o Salgueiro contra o Ceará e o América de Natal contra o Vitória. Reta final aí da Copa do Nordeste, né, André? Reta final. Jogos de ida e depois, na semana que vem, os jogos de volta. E vamos conhecer os 4 semifinalistas dessa competição fantástica que é a Copa do Nordeste. E por falar em Copa do Nordeste, o Paulinho aqui está mandando recado lá de São Luís, no Maranhão, lembrando que hoje é aniversário também do Sampaio Correia. Mentira. Bolívia querida, então de parabéns ao Sampaio Correia.
tem um programa que dá moral também pro Sampaio Corrêa, é o Brasil Esportes. Então tá de parabéns. Não só o Sampaio, como o Motoclube, que eu falei também agora há pouco. Agora o assunto é Campeonato Carioca. Vamos ver quais serão os jogos desta rodada de hoje. Tem vários jogos, olha aí. Resende joga contra o Macaé, o Madureira contra o Bom Sucesso, o Barra Mansa vai jogar contra o líder Botafogo, o Flamengo vai jogar contra o Bangu hoje, 10 horas da noite. E só amanhã tem esses outros jogos. É isso aí. Agora, Campeonato Gaúcho, vamos ver quem enfrenta quem hoje mais tarde. O Inter tem a chance de se tornar líder. Olha lá, o Inter vai jogar contra a Avenida. Se torna líder jogando contra a Avenida, André? Vai com tudo, né? Vai vencer o jogo. O Brasil de Pelotas joga contra o Aimoré, o Veranópolis contra o Juventude e o Ipiranga contra o Lajeadense. Novo Hamburgo joga contra o Grêmio, só amanhã esses jogos. Muito bom programa. Tem tempo, André, pra gente ler mais torpedos? Um abraço pro Nelson Rodrigues, lá em Tocantinópolis, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, Nelson, pela sua participação. O presidente do Vitória, Carlos Sérgio Falcão, renunciou ontem, viu? Ah, é mesmo? Renunciou por causa da desclassificação no Campeonato Baiano. E aí o presidente do conselho assume interinamente e convocou eleições para a próxima terça-feira. Então a eliminação para o Colo-Colo fez uma vítima. Nossa, já estava em crise, imagina agora. Um abraço para o Biel, lá de Bacabal, no Maranhão, acompanhando o programa. Um abraço, Biel, obrigado pela sua participação. Aurilene do Maranhão está fazendo aniversário hoje. Um abraço, Aurilene, parabéns. Esse programa é show, muita informação. O Tinga, lá de Ipatinga. Rimou. Tinga, lá de Ipatinga, torcedor do Cruzeiro. E tem um Tinga no Cruzeiro, né? Também tem um Tinga no Cruzeiro. Meu nome é Marcelino Garcia. Gostaria de saber qual a possibilidade do Flamengo voltar a ser o primeiro colocado no Campeonato Carioca. A possibilidade depende dos resultados aí do final de semana. Já está na reta final, né? Por exemplo, esse jogo do Madureira pode encaminhar bastante a classificação do Madureira e aí um grande vai ficar fora. Por enquanto, esse grande está sendo o Fluminense. Manda um alô para a galera de Ceabra, na Bahia. É o Bahia na Copa do Nordeste. Lisvelton Souza, lá de Ceabra, Bahia. Acabou. E o Drubs, que se apresentou ontem, né? O Fluminense, já começou o trabalho e boa sorte para ele no Fluminense. É isso, é bom. Quero agradecer a participação de todos vocês. E voltamos amanhã, no horário de Brasília, meio-dia. Tchau.